Quero também registrar aqui a presença do André Costa, secretário de Comunicação da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros aqui do Rio Grande do Sul. Passo a palavra para Josué Martins, auditor público externo do TCE e presidente do CEAP, sindicato, com a palavra. Bem, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui nessa audiência pública na figura do seu proponente, deputado Juliano Rosso. Cumprimentar os nossos telespectadores. Eu sou presidente do Sindicato de Auditores do Tribunal de Contas do Estado e membro da coordenação do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Eu vou começar a minha fala exatamente de onde concluiu aqui o meu colega e amigo Álvaro Facredin. Eu sempre tive dificuldade de falar o sobrenome do Álvaro. Todo mundo. Quero dizer que a auditoria cidadã da dívida pública ela se diferencia realmente da auditoria oficial. Exatamente porque ela não se limita a verificar a conformidade entre o que está contratado e o que está sendo pago. Nós questionamos a dívida no seu fundamento, né? A auditoria cidadã da dívida, e tem o cidadão no nome, em homenagem ao que propôs o nosso deputado constituinte, então, Hermes Zanetti, né, no artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em que ele definiu, ali, o Hermes Zanetti, que o Congresso Nacional teria o prazo de 1 ano, a contar da promulgação da Constituição, para promover um exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. E a auditoria cidadã da dívida pública estende isso para a dívida interna, que passa a ser o maior componente da dívida pública, em especial a partir das políticas econômicas que advêm do Plano Real. Como vocês vão poder observar, a partir do primeiro gráfico da minha apresentação, a leitura que se faz dos números da dívida depende muito do observador, né? Esse gráfico que aí está já foi apresentado pelo secretário Bins, dando destaque a outros momentos do endividamento do Rio Grande do Sul. Ele é muito interessante porque ele nos permite verificar a trajetória da nossa dívida. Ele foi obtido a partir do relatório da dívida pública de 2016, que o Álvaro acabou de apresentar, e o que nós estamos destacando ali é o ano de 1994. A nossa dívida, vejam bem, são valores diretamente comparáveis, porque todos estão corrigidos para dezembro de 2016. A nossa dívida ela cresce de 2 bilhões para 26 bilhões, entre 1970 e 1994. Vejam, 24 anos, ela cresce 24 bilhões de reais, 1 bilhão ao ano. Entre 94 e 98, entre o ano do Plano Real e o ano em que fizemos o contrato de endividamento com a União, ela deu um salto de mais de 32 bilhões de reais, mais de 8 bilhões ao ano. Com um detalhe, quando se olha para esse gráfico, o senso comum diz o seguinte: nós, gaúchos, fomos perdulários, gastamos acima das nossas possibilidades. Nós gastamos 8 bilhões ao ano em 4 anos. Gravem isso. Não entrou 1 centavo de dinheiro novo nos cofres do Estado nesse período. Isso se deveu, essencialmente, à taxa de juros aplicada na época do Plano Real, que chegou a níveis de 22% reais ao ano, nesse período. A dívida dá um salto de 122%, em termos reais, sem que nós tivéssemos feito sem que tivesse entrado nenhum dinheiro novo nos cofres do Estado. É razoável que agora, em 1916, 17, 18, a gente assuma que isso é responsabilidade nossa e firmemos um regime de recuperação fiscal com a União, consolidando esse sistema. Isso, a Auditoria Cidadã da Dívida chama de o sistema da dívida. O que nós conceituamos como sistema da dívida? A transformação do endividamento público num mecanismo
não mais de promoção do desenvolvimento econômico, mas de submissão dos entes federados aos ditames da política econômica da União. Isso é um mecanismo de submissão financeira dos entes federados. O mesmo mecanismo que se aplicou ao Brasil por conta dos esquemas criados pelo FMI lá na década de 80. E vejam, não é mera coincidência que aquilo que se fez lá se faz aqui. Essa é a forma de alinhar a política econômica dos Estados à política econômica da União. Quando firmamos o contrato, lá em 98, tínhamos 6 quesitos a cumprir. A exemplo das cartas de intenções que o FMI firmava com o Brasil, cujas suas missões vinham periodicamente verificar se o então ministro Delfim Neto estava cumprindo com os acordos firmados. Agora, como mencionou o Casaroto, entre 98 e 2016, missões da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, aportavam no Estado para verificar se vínhamos cumprindo com aqueles 6 quesitos. Um deles, as privatizações, já em 98. Outro, controle de gastos com pessoal. Outro, metas de arrecadação. Outro, metas de superávit primário. O mais absurdo deles, um teto para investimento público. Não é um piso mínimo para investir, é um teto. Vejam, um limitador do investimento do Estado. Logo, o investimento, que, do ponto de vista da economia, é a variável que dá a dinâmica econômica, que permite o desenvolvimento econômico. Nós não podíamos investir mais do que um determinado limite. O resultado disso, apurado a partir dos relatórios do Tribunal de Contas do Estado, é que, na média, isso média até 2014. Vejam, eu não entrei em 2015 e 2016, que os nossos investimentos foram lá embaixo. Nós pagamos anualmente da dívida com a União 2,5 vezes a mais do que investimos. Se todo esse esquema fosse montado para recuperar a capacidade do Estado de promover o desenvolvimento do Estado, seria razoável nós fazermos um sacrifício. Mas não. Esse sacrifício todo é para aportar recurso para aquela parte amarela do gráfico que o Rodrigo mostrou. Tudo o que se paga aqui para a União, ela joga na sua dívida. Não devolve sob forma de ganhos para a sociedade gaúcha. O endividamento público, o sistema da dívida que a Auditoria Cidadã denuncia, se transformou numa bomba de sucção das riquezas do Estado para os rentistas que sobrevivem com a dívida da União. Não é nem para a União. Vejam bem. O que é mais grave é que esse esquema se reproduz de forma aprofundada agora com o regime de recuperação fiscal. Se antes a União vinha aqui de ano em ano ou de 2 em 2 anos para verificar o cumprimento de 6 metas, agora, com o regime de recuperação fiscal, ela vai instalar um comitê supervisor do plano dentro da Secretaria da Fazenda, que vai tornar a figura do secretário meramente decorativa. Esse comitê vai examinar o cumprimento de cerca de 21 quesitos, não são 6 mais, são 21. O primeiro deles, é claro, continua sendo as privatizações do setor financeiro, do setor energético e do setor de saneamento, e ainda acrescentaram e outros. Quer dizer, é acabar com o que sobrou. E ainda com uma fiscalização diária de um comitê tripartite, com 2 membros indicados pela União e um pelo Estado, financiado pelos cofres do Rio Grande do Sul, porque é dentro da Fazenda do Estado, com equipamentos da Fazenda do Estado, e etc, etc, etc. Vejam bem, se isso não é intervir na nossa autonomia, eu não sei que nome isso tem. Quero dizer que, muito embora o Tribunal de Contas do Estado não tenha feito nenhum alerta em relação à questão da dívida, nós, auditores, ao fazermos um relatório sobre a dívida, sobre a renegociação efetuada em 98, é um relatório de 99, dissemos ali textualmente que não tinha sido um bom negócio para o Estado. E no que nos baseávamos?
na perda de autonomia financeira e administrativa do Estado, por conta desse contrato gravoso que firmamos lá atrás. E veja, gravoso por quê? A gente tinha que pagar um valor corrigido 6,17% reais ao ano. A nossa receita líquida real crescia, na média, até 2014, 2,4% ao ano. E real, não é pouca coisa. Os colegas da Secretaria da Fazenda não fazem pouco esforço para garantir que essa receita cresça em termos reais. Mas esse foi o limite no período. Se paga 6,17 e agora vai pagar 4 com o regime de recuperação fiscal, ainda assim, aquilo que pagamos de prestação vai corroer a nossa capacidade prestacional para a população gaúcha, porque vai avançar sobre aquela receita que a gente usava para atender educação, saúde, segurança, saneamento, cultura, esporte, lazer, etc. Vejam, a situação não melhora significativamente com o novo regime. Todos os valores que se apresentam aqui de redução de estoques são comparados com a situação anterior, de 6,17 e 4. E com o alongamento da dívida, que a prestação acaba baixando um pouco. Mas não há perdão de dívida aqui. O que há é a postergação do pagamento e aquilo que não foi pago vai para o estoque do saldo devedor. Então, vejam, a situação não é boa. Essa proposta que se coloca seguirá comprometendo seriamente o futuro do Estado. Os órgãos oficiais do Estado cumprem um papel oficial, que não é desprezível, mas é preciso que a sociedade se envolva nisso. Essencialmente porque estamos falando aqui de disputa de poder. E disputa de poder precisa do envolvimento político do conjunto da sociedade. A auditoria cidadã, o que pretende fazer é criar consciência em torno do tema e mobilizar a energia da sociedade na direção do bom combate. E o bom combate para nós é quebrar com o sistema da dívida, é recuperar a dívida pública para um papel decente do ponto de vista das necessidades do povo gaúcho e brasileiro, que não é o que tem acontecido. Vejam só, Maria Lúcia Fattorelli, a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, publicou esse livro aqui, Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados. Num dos capítulos, ela está revendo esse período aqui, antes de 94, em especial, década de 70. Até então, mesmo na ditadura, o Senado Federal ainda tinha a responsabilidade de autorizar os endividamentos dos estados. Ela revisou todas as resoluções do Senado Federal sobre o tema. Vejam só um dos fatos sui generis que ela coloca na tabela 17 do seu livro, aqui da página 110. Resolução 147, de 4/12 de 77. Estado, Rio Grande do Sul. Valor em dólares, 20 milhões. Banco. Grupo de bancos, liderados pelo Banco do Brasil S.A., agência Gran Caimã, sob orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil. O que o Banco do Brasil está liderando empréstimo num paraíso fiscal? Isso merece ser auditado, melhor investigado? Ou, não, a gente só vai verificar se o contrato firmado por conta dessa resolução está sendo pago corretamente. É razoável isso? Teria algum órgão oficial capacidade de fazer isso? Ou precisa de uma auditoria cidadã para isso? A dívida, do montante da dívida que firmamos com a União lá em 98, cerca de 25% dele se refere ao saneamento do sistema financeiro do Estado.
do conjunto das dívidas dos estados, Maria Lúcia Fatorelli aponta aqui que é 55%. Veja, o conjunto dos estados endividados assume do seu sistema financeiro 25% daquele saldo lá. Nosso aqui correspondeu a 25%, não foi tanto. Mas é razoável que a sociedade gaúcha pague isso aí sem verificar quem foi o responsável por tamanha perda financeira no sistema financeiro dos seus estados? Carteira podre do Banrisul e da Caixa assumida pela sociedade, sem responsabilizar ninguém, nenhum gerente, nada, isso não existiu. Vejam do que estamos falando aqui. O CEAP edita, o CEAP edita uma revista chamada Achados de Auditoria. Em 2016, uma colega publicou ali uma matéria falando sobre a dívida e denunciando que, na época do contrato, um relatório nosso apontou um deságio duplicado de 94 milhões de reais, sem autorização legislativa, referente à carteira imobiliária da Caixa Econômica Estadual. Apuramos, isso não teve nenhum resultado. É razoável que a gente esteja pagando por isso? É necessário ou não uma auditoria cidadã da dívida do Estado? Vou deixar aqui como sugestão para a mesa, nos encaminhamentos, que a gente discuta, já que se quer um plebiscito para privatizar o que sobrou do Estado, um plebiscito para a auditoria da dívida. Não é razoável que essa dívida, que está justificando todo esse conjunto de desmonte das políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, não seja objeto de uma auditoria cidadã, com participação social. Muito obrigado.